Essa palavra compromisso, dependendo de onde ela for aplicada, está tão desgastada. Vamos tentar recuperá-la na sua essência, no seu conteúdo. Recordo uma atitude que demonstra que alguém tem compromisso. Passado alguns anos, um jovem trabalhava numa empresa de porte médio. Passados alguns meses daqueles anos que ele iria trabalhar, o patrão chegou para ele e disse: de hoje em diante, você vai ficar com a chave. Você vai abrir a empresa e fechar a empresa. Ele se sentiu muito honrado e surpreso e nada perguntou. Recebeu a chave. Passaram-se alguns anos, o patrão perguntou para ele: você nunca me perguntou por que tão jovem eu lhe dei a chave da empresa? Pessoas com bem mais idade, eu não fiz isso, aliás, tirei de uma pessoa com mais idade e dei a você. Você nunca me perguntou nada. Ele disse: de fato, eu fiquei surpreso. E aí, até hoje não sei porquê. Desconfio que o senhor percebeu que eu comecei a gostar do que fazia. E certamente por isso é que o senhor me confiou essa chave. O patrão disse: é exatamente isso. Observando todos, vi que o senhor nunca atrasou. Um jovem que nunca atrasou no seu compromisso em chegar para o trabalho. E por vezes o senhor esperava que chegasse alguém para abrir. O senhor era aquele que chegava antes da porta abrir. Então, com o passar do tempo, e não foi muito tempo, eu percebi que o senhor era um jovem compromissado com o que fazia. E nunca atrasou em abrir o trabalho, o lugar de trabalho. Então, foi por isso que, passados alguns meses, eu te dei a chave. E já faz alguns anos que a chave continua contigo. Tu és um homem compromissado com o teu trabalho. Vejam que é um exemplo secular, mas que serve para nós. E eu vou reportar um contra-exemplo, e agora no reino de Deus. Quando, alguns anos atrás, visitei uma congregação fechada por falta de compromisso. Eu estava assumindo um trabalho naquele presbitério e precisava conhecer o campo. E já levei comigo aquele que seria um missionário que eu levaria para aquele campo. A demora foi encontrar a chave da porta, porque já fazia muito tempo que aquela igreja não era aberta. E era uma igreja grande. Já foi, ou já havia sido uma grande igreja. Estrutura enorme, salão de festas, auditório, palco, terreno ao lado. Foi uma dificuldade para abrir o cadeado enferrujado. Isso marcou muito minha caminhada ministerial. Faltou compromisso ali, para que aquela igreja não passasse por aquela experiência. Estamos a fazer 50 anos, Igreja Presbiteriana de Vila Otária. Vai precisar de muita gente compromissada para levar adiante esse trabalho. Vai precisar de olhar para trás com aqueles que, compromissados, não deixavam aquela porta ficar fechada. Não deixava faltar nada para que o trabalho se mantivesse. Isso é compromisso. Aprofundando um pouco mais a compreensão deste compromisso, aí, a questão mais teológica que o texto apresenta é uma história de Israel, que nós lemos. Não se tem muita certeza de quem escreveu os livros de Crônicas e Reis, tem parte de várias pessoas divididas, não tem tanta clareza quem foi de fato o autor, mas é alguém que teve acesso às informações oficiais de Israel, porque chegava perto dos reis, tinha informações preciosas, privilegiadas daqueles reis. Era alguém de extrema confiança,
que escreveu esses relatos, que hoje estamos nos aproveitando deles. Essa de 2 Reis já é terminando aquela divisão ocorrida 960 anos antes de Cristo e que se estende por algum tempo, mais ou menos até o ano 600, e aí se aproxima do final do período dos reis, vem um período interbíblico e chega o advento, Jesus Cristo. Então, esse rápido percurso histórico, para entendermos que naquele momento Israel passava por muita dificuldade de liderança. Sabe quem assumiu o compromisso? Um rei com 8 anos de idade. Está aqui a história. 8 anos de idade, um menino, praticamente, assume o reinado. Que compromisso importante. Haviam discutido bastante como fazer, como levantar aquele povo diante das situações que passavam, o péssimo reinado de Manassés, destruindo aquele povo. Precisava de alguém para erguer aquela nação escolhida para dizer quem era Deus. E olhe que, como eu citei essa cronologia, já era chegando para o período interbíblico, já era anunciando que Jesus estava chegando, e Israel desarticulado do ponto de vista do compromisso com Deus. Levanta-se este Josias com apenas 8 anos de idade. Assume o compromisso. E o compromisso dele começa dizendo: procurem o livro, procurem o texto, procurem a Sagrada Palavra, que até hoje é lida entre eles, ainda que seja apenas o Antigo Testamento. Nós temos o Antigo e o Novo nas mãos. Compromisso exige, no mínimo, que se conheça as partes com quem vai ser celebrado este compromisso. Por isso que uma palavra muito semelhante é aliança. Somente conhecendo as partes se faz aliança. Brincar que conhece, acontece os desastres iminentes. Fazer a festa sem conhecer é fazer o que estavam fazendo os filhos de Coré. Exatamente isso. A festa de louvação ao Senhor, sem perceber que muitos ali não estavam fielmente compromissados com o Senhor. Compromisso não é brincadeira. Amanhã eu abro a igreja, depois eu não abro mais. Amanhã eu vou fazer isso, depois eu não vou mais. E o reino padece. Era exatamente isto que estava acontecendo. Ao ponto de levantar um rei, jovem, menino. Vamos organizar isso aqui. Por essa razão, eu lembrei desse estudo de caso que o patrão entrega a chave ao mais jovem da empresa, dizendo: você demonstrou compromisso. Não atrasava, chegava na hora. Sempre antes. Compromisso não tem idade. Compromisso se trata dentro de cada um de nós para exercer com segurança. Vamos à forma como Josias fez. Claro, quando isto aconteceu, ele já tinha avançado um pouco mais na idade. Não estava muito longe da idade, como se imagina, de um rei. Mas olha como tudo começa. Primeiro, ele: não sou eu que vou fazer este pacto. Não sou eu que tenho as diretrizes para esse pacto. Tudo está no livro. Procure um livro. Encontre o livro e vamos renovar a aliança. Esta é a decisão dele. E a partir do livro que ele, no mínimo, cria e confiava, daí temos pensado nisso na nossa contrição, que nós só vamos realmente nos relacionarmos com Deus soberano e usufruir dessa soberania quando confiarmos. Não adianta louvar um Deus soberano sem confiar. A soberania dele não é aspargida simplesmente porque eu digo que ele é soberano. É necessário que demonstremos essa confiança. Este menino diz: traz o livro e nós vamos iniciar este pacto. E ele começa. Depois disso,
Disse o quê? Lembre-se, vez por outra que eu prego aqui e tem esses termos, eu chamo a atenção para isso. Depois disso, no mínimo, alguém deve perguntar o quê? Lê um pouco mais na frente, ou antes, né? E aí eu vou só resumir, não é um estudo, mas um sermão que é necessário entender. Diz assim: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, perdão, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que ainda virá a este lugar. Vejam o compromisso sério que Deus faz com quem de fato assume o compromisso com Ele. Eu vou remontar essa história sua, José. E aí então, depois disso, depois dessa promessa, dessa célebre declaração, ouvir isso da voz de Deus: assim diz o Senhor, Deus de Israel, diga ao homem que eu enviei a mim. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá, todas as autoridades de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, por todos de Jerusalém, sacerdotes, profetas, todo o povo, do mais simples aos mais importantes. Perceberam? Que sistema de governo é este? Que chama a todos, do mais simples ao mais importante. Põe todo mundo aqui para ouvir. Aqui não tem privilegiados. O pecado contamina a todos. Não tem castas incontaminadas. Prestemos atenção nessas nuances do texto. Venham todos aqui. Subam ao templo. Venham ouvir o que a palavra tem a nos dizer. Todos subiram. Do mais jovem ao mais idoso. Do mais simples ao mais importante. Todos estão lá. E ele começa a dar as cartas para o compromisso. Para todos o rei leu em alta voz as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Não sei se lembra dessas brincadeiras que dizem que a gente vai visitar as ovelhas e deixa o óculos dentro da Bíblia, e depois pergunta se o óculos está lá, e passa não sei quantos anos para achar, né? Esse livro já fazia tanto tempo que estava aqui, né? Estão lembrados que isso aconteceu com Esdras? Euquias foi lá procurar o livro, o pedido de Esdras, de Neemias. Abre. Israel tinha o costume de abandonar os escritos. Será que nós temos também o mesmo costume de não ler esta palavra, de não guardá-la no coração? Então nós somos compromissos frágeis. Quando bate a aflição, trememos. E aí vem a pergunta: e o teu Deus onde está? Por quê? Não demonstramos que este compromisso é com um Deus misericordioso. Sabe o significado de Deus misericordioso? É um amor leal. O misericordioso é aquele que por nada te abandona. Esse é o misericordioso. O nosso compromisso é com Deus misericordioso. Não nos abandona jamais. Nós é que nos afastamos. Desde Adão até os dias de hoje, nos afastamos, abandonamos sua palavra, escondemos no baú, dentro do templo, onde nós deveríamos estar, se fôssemos eles, ou onde estamos. E por isso tem esse simbolismo sempre de entrar com a Bíblia, para lembrar que esse texto é para ser lido. Esse texto nos diz: aqui está as palavras com quem eu me compromissei. Um Deus misericordioso, infinitamente misericordioso. Não há misericórdia sem amor. Sem amor,
a dó, compaixão, coitadinho. Logo ali, já abandona, porque é pesado demais o fardo de se sentir dó de alguém. Quem ama traz a dor para dentro de si. Foi assim que Deus fez, com Cristo, por nós, para sempre. Trouxe para dentro dele a nossa dor, a morte do pecado, pelo pecado. E ele diz, eu vou resolver isso por vocês. E isto é amor misericordioso. Por essa razão é que ele se abre para um compromisso. Quem expõe as cartas é porque não vai negar as cartas. E quem assinar, ou anuir, ou assumir as versões que lemos, não pode voltar atrás. Não deve. E aí ele faz os passos de uma cerimônia. Imaginaram essa cerimônia? Já imaginaram como foi? Reúne aquele povo, templos enormes, lembre-se, Israel era uma religião nacional, então não era uma igreja simples assim. Era todos daquela nação. Venham ouvir. Celebra um pacto. Olha como ele diz. Este é o livro da aliança. Encontramos no templo. Não precisava mais dizer nada. O povo abandonou o templo. Lembre-se da colocação do escritor dos Hebreus. Não deixe a congregação de vocês, como é costume de alguns, eram os hebreus, esses mesmos aqui. Ele está dizendo simplesmente isso. Ao longo da história, é costume de vocês abandonar o templo. Espero que nunca seja Davi Lotália. Abandonar o templo. E aí, ele diz, era aqui que estava esse livro também? Então vamos lá, vamos começar. E aí ele faz as colocações, eu vou, como sempre, resumir em 3 argumentos para facilitar o entendimento da revisão desse compromisso que nos é proposto. O rei colocou-se junto à coluna real, que era a liturgia que mandava, ele ficava bem na presença de todos. A coluna real, e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim a palavra da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com esta aliança. Ele vem para frente, se coloca no lugar de destaque e faz o que Josué fez verbalmente. Não sei se estão lembrados. Josué resumiu um pouco. Já era um grupo menor, ainda era um grupo menor, mas Josué, com a mesma necessidade de ver aquele povo retomando, ele diz, olha, vou encerrar o assunto assim. Se vocês quiserem acompanhar, bem, senão eu e a minha casa. Veja, unidade menor. Aqui, da mesma forma agora para toda a nação, o rei diz assim, vamos encerrar esse assunto? Quem é que vai aceitar o compromisso? Quem vai? Eu vou assumir o compromisso. O rei Josias assume. Eu vou assumir o compromisso de respeitar, de obedecer, de honrar o meu Deus. Esse é o meu compromisso. Quem vai assinar esse compromisso? Imagina o desafio. Aqui não tem oposição, não tem esquerda, não tem direita. Aqui ou vai ou não vai. Quem vai assumir o compromisso de obedecer o que está na carta? Não era a vontade de Josias, sua tribo. Lembre-se que eram os dois, é bom até lembrar isso. Eram os dois reinados se juntando. Judá e Jerusalém. Agora é o livro da lei. É o livro do Senhor. É o pacto com o Pai. Quem vai assinar? Nós estamos diante de uma grande vantagem para assinar este pacto. Porque Cristo já assinou por nós. Senão nós não estaríamos aqui. Ele disse, eu vou perdoar os pecados dessa humanidade. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí caminha para o encerramento desse solene encontro, quando ele diz, de uma forma definitiva, então todo o povo se comprometeu com a aliança. Eu vou para essa versão porque tem aqui uma maneira ainda mais clara. O rei se pôs em pé junto à coluna. Vejam o que ele diz. Testemunhos e estatutos. Mandamentos, testemunhos e estatutos.
Essa é a divisão que Jesus Cristo vai usar depois, chamada de escritos. Então, aqui ele diz, pela lei, que eram os mandamentos, pela história, que eram os testemunhos, e pelos estatutos, que era exatamente o que se seguia aos dois, que eram as normas de conduta, os levitas, todas aquelas orientações para que aquele povo conseguisse andar em santidade na presença do Senhor. Este é o momento de compromissos. Compromissos, e agora, por uma situação muito semelhante. Qual é a situação semelhante? É que o livro está escondido, muito embora esteja nas mãos. Não está sendo lido, como era o caso daqui. Não está mais nos templos, porque está no celular, no bolso, na internet, está em todo lugar. Amados, acesso não significa conhecimento. Por essa razão, fiz uma pequena chamada aqui. O que se vale hoje são os acessos, os cliques, as inserções. Teve muitas? Então é bom. Nem quero saber de quem está falando. Nem quero saber o que está dizendo. Tem muito acesso. É muito visto. É isso que vale. Vejam, amados, por uma razão bem distante, por uma questão que eu diria de um outro nível de conhecimento, porque avançamos muito no conhecimento, mas nós estamos diante da mesma realidade. A palavra do Senhor está sendo abandonada no que tange ao seu conhecimento, e a prova maior é que o que acontecia lá está acontecendo aqui. A falta de compromisso com o Senhor. Muito facilmente mudamos de lado. Muito facilmente amarelamos naquilo que cremos. Muito facilmente não sabemos responder. E o teu Deus onde está? Onde está teu Deus? Esta é a procura que o mundo precisa que você responda. O meu Deus é leal. O meu Deus está no meu coração. Se eu não estou testemunhando isto, vou me corrigir. Mas o meu Deus está no meu coração. Pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, pelo seu cuidado, pela sua soberania. É assim que devemos responder a esta sociedade em agonia, se achando acima de tudo, desfazendo todos os amparos da humanidade para sobreviver na presença de Deus. Tem sido cada dia mais angustiante ver uma humanidade que se afasta de Deus e se afasta com tanta arrogância. Distrata a palavra, distrata os que creem nela. Esta é a maior perseguição. Não pense que perseguição vai ser fechar a igreja. Igreja é instituição. Teus interessados nela vão defendê-la sempre. Mas eu quero ver uma defesa da aliança, do que está escrito, de alguém que se ponha como este rei. Se eu vou ler o que é preciso, obedecer a palavra. Isso que é preciso. Quem está disposto? Quem é no Brasil que está disposto a isso? Vejam, amados, na mesma circunstância do que aconteceu no Salmo 42, nós vimos no dia 12, em outros dias, em outras datas, em outros lugares. As procissões não param. O Brasil é um país excelentemente religioso. É uma religião tão forte. Religião que gera riqueza, religião que gera poder, religião que ampara, que desampara. Religiosamente o Brasil está muito bem. Talvez muito semelhante ao que Paulo viu em Atenas 17. Mas onde está o compromisso com esse Deus? Para seguir o que ele orienta e não o que eu acho que devo seguir. E criar a bandeira que eu devo criar, para dizer que sou eu que tenho que dar as cartas para a aliança comigo. E ameaçamos, inclusive, ou ameaçam, quem não seguir essas bandeiras, quem não seguir essas indicações, quem não seguir esses rituais, não entra aqui, não faz parte, expulsam, maltratam, distratam. Sinal claríssimo, não tem Deus no coração. Porque Deus diz assim, eu não discrimino ninguém. Eu amo a criatura. Eu amo essa criatura.
Esteja ela onde estiver. Esteja ela em que pecado estiver cometendo. Eu amo essa criatura. Eu quero essa criatura comigo. Eu mandei meu filho por ela. Eu não discrimino. Eu não tenho prazer na morte dos ímpios. É isto que ele diz. Quem usar o nome dele de outra forma está muito longe do que ele ensinou. Não tem lógica que ampare. Um Deus que diz, eu sou amor, misericordioso, amor profundo, leal, que manda o seu próprio filho, que morre, mas não mata. Este é o Deus com quem queremos e devemos ter compromisso. Que Deus nos conceda esta revisão que Josias propôs. Vamos rever nossa aliança. Este é o pacto da Sagrada Escritura. Retomando um pacto velho, mas claro, todos que aqui estão sabem muito bem que esse pacto velho se cumpriu em Cristo. Por isso estamos aqui. E quando eu digo vamos revisar este pacto, é debaixo do que Cristo fez por nós. E é por Ele, somente por Ele, que podemos fazer o que estamos fazendo. Não se iluda, como disse aqui. Não se iluda com o mundo, até usei um termo que é muito comum, está no final. Insistimos na necessidade de examinar as Escrituras para não se iludir e não assumir compromissos com o admirável mundo não criado. Não é o mundo novo, não criado. Não se iluda com o mundo não criado. O mundo não criado, rapidamente, odeia a criatura, porque a criatura é de Deus. Onde há ódio, não há Deus. Que este compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas habite ricamente em nosso coração, seja o elo desta aliança por meio de Cristo, que veio aqui porque Deus amou o mundo. Amém.